Bom dia a todos, senhores e senhoras. Num dia ensolarado como o de hoje, a gente deve iniciar britanicamente às 8h30 e pouquinho, né? Mas, brincadeira à parte, nós vamos iniciar a sessão de hoje, no período da manhã. Para tanto, a gente solicitaria que os palestrantes ficassem desse lado do púlpito para fazer as suas palestras, o que facilita bastante para a gente. Gostaria já de, inicialmente, chamar o professor Paulo Mazafera para nos brindar com a sua primeira palestra sobre visão crítica sobre o uso de bioestimulantes, na agricultura. Então, por favor, professor, o senhor tem 30 minutos? Ok? Você vai dar um jeito aqui? Tem que ensinar para nós como é que liga. Tá bom. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da organização do evento, ao Dirceu Boareto, para falar para vocês aqui um pouco sobre bioestimulantes e dizer para vocês inicialmente que é um assunto bastante desafiador, né? E conversando com o Dirceu, eu quis saber um pouco sobre a audiência, né? Que as pessoas que queriam vir a essa palestra. E o que ele me disse que seriam mais pessoas na área aplicada, ou seja, o agricultor em si. Então, a palestra está muito mais voltada para agricultor do que para pesquisador, ok? Então, essa é mais ou menos a ideia e, como eu disse ali, eu não sei se eu vim para explicar ou para confundir vocês, em função do assunto. Bom, eu sou professor no Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp, né? E onde eu desenvolvo pesquisa com vários assuntos e, entre eles, bioestimulantes, não só verificação de mecanismos de ação, mas também desenvolvimento de bioestimulantes, né? Fazer novos bioestimulantes a partir de novas fontes de materiais. Então, eu gostaria de dar um certo contexto inicialmente no que a gente conhece por bioestimulantes, que daqui a pouco eu não vou falar mais que é bioestimulante, não existe essa palavra na nossa legislação. Okay? Então, se a gente for levar em consideração a produtividade de uma determinada planta, isso daqui seria a produtividade teórica, ou seja, o potencial que ela teria de produzir se tudo fosse excelentemente bem, tá? Tudo fosse excelentemente integrado, que não é o que acontece. A gente tem variações entre plantas, a gente tem interações fisiológicas dentro de uma planta, a gente tem um background genético, dependendo da variedade, né? E, na verdade, a gente fica com uma produtividade, então, que a gente chama de potencial. E depois, se configurou um pouco aqui, e depois, né, dependendo do tipo de cultivo aonde a gente faz, onde vão haver restrições relacionadas à água, temperatura, ou radiação, ou excesso de luz, ou seja, estresses, né, isso daqui faz com que a produtividade caia um pouco mais, né? Lembrando também que isso é um fato, né, que existe, a planta sofre no dia a dia estresse, né? A planta não passa maravilhosamente bem todo dia. Então existem estresses diários. E depois, logicamente, erros agronômicos na falta de adubação, okay? Na falta
de controle de pragas e doenças, que faz com que a produtividade caia mais ainda, então seja a produtividade ideal. Então, bioestimulantes, a grande parte dos bioestimulantes, eles tentam trabalhar nesse fato aqui. Então, isso é bastante importante, tá? A não ser que seja um produto que seja específico para controlar doença ou pragas, poderia estar aqui, tá? Mas que não é o caso de bioestimulante, tá? Bioestimulante no sentido estrito da palavra, tá? Ele não fornece nutrição mineral, ok? No sentido estrito da palavra, já vocês vão me entender. Então, bioestimulantes tentam minimizar estresses, sejam estresses que ser eventos ocasionais que acontecem, ou secas repentinas, ou mesmo estresses diários, de tal maneira que a planta gaste menos energia e então ela consiga direcionar essa energia para a produtividade. E a energia está relacionada com essa figurinha aí. Essa figurinha mostra os tipos de estresse. Então, tem estresses diários aqui, né, que a planta sofre, ela se recupera muito bem e ela tem todo um mecanismo para essa recuperação. Mas isso custa para a planta. Tá? Isso custa para a planta em termos de energia, ou seja, em termos de carbono, né? Ela vai destinar carbono para reparar danos que são ocasionados, principalmente nas estruturas celulares, para que ela volte a funcionar bem no dia seguinte, né? Mas dependendo da intensidade de estresse, isso pode se agravar bastante e, logicamente, o consumo de carbono vai aumentar nessas plantas. Então, logicamente, se for um estresse muito grande, pode levar à morte, tá? Mas quanto mais profundo o estresse, ou quanto mais severo o estresse, mais energia vai ser para reparar o maquinário metabólico da planta, ok? Então, é nesse ponto aqui que a gente tem que pensar bastante em bioestimulantes. Bom, e aí vem a pergunta. Bioestimulantes funcionam? Funcionam, certo? Funcionam. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos para vocês, né? Todos os exemplos que eu vou dar para vocês agora, exceto um que é do meu laboratório, tá? São trabalhos da Europa, ok? São trabalhos da Europa, são trabalhos principalmente feitos em estufa, tá? Ou casas de vegetação, ou câmaras de crescimento. Esse trabalho aqui, a soja foi exposta a um extrato de alga, e esse daqui não. E esse trabalho, então, estudou não só o efeito da seca, da falta de água, né, durante o estresse em si, mas depois com a recuperação. Então, a gente observa aqui não é tão evidente, né, de que essa plantinha aqui está sofrendo mais, o controle está sofrendo mais do que aquela que recebeu um extrato de alga, mas, claramente, essa planta aqui se recuperou melhor do que essa. E esses caras, então, eles estudaram vários genes, né, relacionados ao metabolismo antioxidante, relacionados à recuperação de água, relacionados à fotossíntese, né, e fizeram análise da expressão gênica nas plantas controle, tá, e nas plantas que receberam o extrato antes do estresse, durante o estresse e na recuperação. Então, dá para perceber, né, que aqui, onde a planta recebeu o extrato de alga, ok? A expressão desse gene foi mais alta, foi mais alta, foi mais alta, comparando com o controle, né? E a mesma coisa aqui. Então, o trabalho conclui, olha, funcionou por causa do envolvimento desses genes e por isso que essa planta ela está melhor depois na recuperação. Um outro trabalho que mistura hidrolisado de proteína e aminoácido, e eles se confundem bastante, ele tenta desvincular uma coisa da outra. Ou seja, quando eu tenho um hidrolisado de proteína, uma proteína é um treco desse tamanho, cheio de aminoácido, ok? Se eu hidroliso isso daí, significa que eu quebro. Dependendo da intensidade que eu hidroliso, eu posso ter aminoácidos livres, ou eu posso ter pedaços dessa proteína, ou dessas proteínas, dependendo da minha fonte de proteínas, esses pedacinhos que nós vamos chamar de peptídeos, e eles variam em tamanho, ok? Então, o que esse trabalho mostra é o efeito complementar que existe entre peptídeos e aminoácidos, mostrando que as ações são diferentes.
o que esses fulanos fizeram aqui? Eles determinaram a quantidade de nitrogênio em um produto que ele chama aqui de bio, é um hidrolisado de proteína que ele chama aqui de bio, né? E eles aplicaram, então, 2 doses que seriam referentes a 2 doses de nitrogênio. Então, quando eles aplicaram a dose 1, bio 1, tinha 5,65 miligramas de nitrogênio por litro, ou se não o dobro, tá? Que é o bio 2. Aí, nesse extrato aqui, nesse hidrolisado de proteína, eles fizeram a análise de aminoácidos livres, ok? Aqueles que já não faziam parte da proteína, e eles fizeram uma mistura sintética, imitando aqueles aminoácidos livres. Ou seja, eu tinha plantas que só tinham aminoácido, um extrato aqui que é só de aminoácido puro, e um extrato que tinha os mesmos aminoácidos mais os peptídeos, e plantas que receberam o fornecimento de nitrogênio referente ao que tinha no bio 1 ou no bio 2 na forma de nitrato, tá, ok? E aqui mostra crescimento de raiz principal e na dose 1 ou na dose 2, só com nitrogênio, só com a mistura sintética de aminoácidos, mistura comercial de peptídeos mais aminoácidos, o hidrolisado de proteína, aqui a dose 2. Então, nitidamente, a raiz principal cresceu mais, aqui são raízes laterais, também cresceu mais nas 2 doses de nitrogênio que foi utilizado, e aqui é uma foto mostrando, ilustrando isso daí. Então, existe, de fato, uma diferença entre fornecer apenas aminoácidos e fornecer aminoácidos mais peptídeos, ou seja, o hidrolisado de proteína. Esse outro estudo compara hidrolisado de proteínas, tá? E extratos de alga. Então, vamos olhar como é diferente a composição desses produtos. Então, isso daqui é um Acadia Anzuelo, que vende no México, tá? E pelo menos é produzido no Canadá, mas é um trabalho que foi do pessoal do México. E esse daqui é o Pepton, que é um hidrolisado de proteína também. Então, a primeira coisa, tá? Composição de aminoácidos. Então, em vez de ficar olhando um por um aqui, vamos ver aqui, tá, ok? Veja, aminoácidos livres tinha 16%, não tinha nada no extrato de alga de aminoácidos, ok? Livres. Quantidade de aminoácidos totais, tá? Então, aí no caso seria os de proteína mais os livres, 84%, 85%, 0,96% no extrato de alga. Então, não tem nada de aminoácido no extrato de alga. Quando a gente vai para a composição química, vejam que diferenças interessantes. 79% de carbono orgânico no Pepton, 13% total de nitrogênio, praticamente nada, aqui 14% de carbono orgânico no extrato de alga, quase nada de nitrogênio no extrato de alga. Aqui, algum nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, a razão de carbono nitrogênio, tá? Aqui esses dados não existem, não, por causa que a quantidade é muito pequena, tá? Potássio, mais no extrato de alga, tá? Semelhante em fósforo, enxofre, bastante aqui no extrato de alga por causa da composição lipídica da alga, que entra sulfolipídio, tá? Um monte de cálcio no extrato do hidrolisado de proteína, um monte de magnésio, um monte de ferro por causa do sangue no extrato no hidrolisado de proteína, tá? Praticamente nada de boro, manganês ou zinco no hidrolisado de proteína e presente aqui. Então veja, é muito diferente. No entanto, os dois levaram a uma maior produtividade desse tomate aqui, ok? Então, eles levam a uma determinada coisa com composição completamente diferente. Então, o mecanismo de ação disso daí, X. Tá? Então, existe muita coisa na literatura mostrando análise, expressão gênica, análise metabolômica, variação, mas até então ninguém sabe exatamente quais são as coisas específicas dentro de um extrato, que é uma mistura complexa, né, que leva de fato a esse tipo de resposta aqui. Bom, isso é um dado de uma tese de uma aluna minha, onde tem um hidrolisado de proteína, o HP aqui, tá? Que foi desenvolvido lá no laboratório e comparado com o extrato de alga comercial.
foi aplicado na semente e foi aplicado depois como foliar. Aqui foram aplicadas 2 vezes, em V3 e V5, e aqui, logo depois do plantio, foi colocado, distribuído em cima, porque o nosso medo era que, eventualmente, isso daqui pudesse prejudicar a inoculação com o risóbio. Depois, no final da cultura, então nós deixamos secar para fazer a coleta e, surpreendentemente, a gente viu isso daqui. Então, as plantas não secavam, quer dizer, secaram depois de um tempo, tá? Mas se mantiveram mais verdes, né, por mais tempo do que as plantas controles que não receberam nada. E houve o aumento de produção dessas plantas. Então, funciona? Funciona. Tá? Mas existem alguns poréns, né? Alguns poréns. Então, indo mais agora para o aspecto prático, e eu vou usar o extrato de alga, poderia usar hidrolisado de proteína ou qualquer outra coisa, mas é porque essa figurinha é mais bonita que eu consegui aqui da Absolo, e essa figura mostra a procedência de algas que existe no mundo, né? Então, vários países produzem alga, e aqui mostra as firmas que eventualmente estão produzindo alga, né? Só que a alga, além de variar a espécie, então principalmente existe Ascophyllum nodoso no mercado, tá? Mas existem outras espécies além dela. Então, alga não é tudo igual, certo? A composição de parede celular disso daí não é igual, e principalmente o efeito de alga está baseado na parede celular. Então, existe essa variação. Existe variação na época do ano que essas algas são coletadas. Então, tem determinadas regiões que variam em termos de salinidade no mar, em termos de temperatura da água, e principalmente luminosidade afeta o crescimento de alga. Tem firmas que cultivam a alga, tem firmas que recolhem a alga morta que boia no mar. Tem firmas que cortam a alga lá embaixo. Tá, ok? Então, a alga fresca, vamos dizer assim. Tem firmas que secam de uma determinada maneira, tem firmas que secam de outra maneira, tem firmas que processam a alga para fazer o extrato de uma maneira, tem firmas que processam a alga de outra maneira. Enfim, então tem uma série de coisas que afetam, no final, a qualidade do produto, certo? Então, para mostrar como exemplo, isso é um trabalho com Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo em estudos de biologia, onde plantas que não receberam alga, plantas que receberam um extrato de Ascophyllum nodoso de uma determinada marca, isso daqui de uma outra marca, tá ok? E dá para ver nitidamente que existe diferença. Essas plantinhas aqui não cresceram tão bem quanto essas aqui, tá ok? Então, percebe-se. E aí os caras fizeram o quê? Fizeram um tipo de análise de expressão gênica massal. Fizeram análise de expressão de vários genes. E aí eles tentam encaixar essa expressão gênica de acordo com o mapa metabólico. Então, isso daqui, esses vários agrupamentos aqui, são áreas do metabolismo da planta. Então, aqui tem o metabolismo antioxidativo, por exemplo, tá? Aqui tem todo o metabolismo de sinalização, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é que foi usada a mesma dose, tá? E aonde está mais pintado significa, tá, que houve maior expressão gênica ou maior diminuição de expressão gênica, ou, falando melhor, maior alteração da expressão gênica, tanto para cima quanto para baixo. E aqui, compara as cores, tá? Então aqui tem mais vermelho, é mais expresso, mais azul é menos expresso um determinado gene. Então a variação de expressão gênica foi muito maior aqui do que aqui, com o mesmo tipo de extrato de alga que falava, olha, eu tenho Ascophyllum nodoso nessa concentração. Tá? Então, parte da variação que existe está relacionado com a fonte do material. Tá, ok? Está relacionado com a fonte do material, a fonte, como ele foi processado, da onde ele veio e assim vai. Bom, aí, esse trabalho que eu vou mostrar agora, que ele é bastante prático, e ele analisou 180 estudos de campo. Né? Você fala, só tem isso? Só tem isso. Estudos de campo, de fato, são poucos. A maior parte dos estudos com bioestimulantes são feitos em casas de vegetação ou câmaras de crescimento. Tá, ok? E eles foram divididos, essas categorias aqui. Então, vegetais, são mais a parte de produtos de
de hortícolas aqui, frutas, onde se encaixa laranja, cereais, leguminosas, e aqui tem tubérculos e raízes. Percebam que aqui tem só 3 estudos, 3 grupos de estudos, né? Então 2 deles são com frutas no Brasil. O trabalho não especifica exatamente quais foram os estudos, mas o que é impressionante é a quantidade de estudos que tem na Europa, Polônia e Itália. Polônia é esse agrupamento aqui e Itália. Depois isso vem andando para o leste europeu, tem um monte no Egito, tá? E chega aqui na Índia. Então todos os estudos, ou a grande parte dos estudos que existem sobre bioestimulante, tá? Estão nessas áreas, que são completamente diferentes do que acontece aqui. Ok? Então isso é um problema. Eu não sei se você que está mudando aí, ou sou eu que estou. Enfim. E o que esse trabalho traz? Uma meta-análise é um tipo de análise estatística que permite comparação de estudos que não são exatamente semelhantes. Então, imagina só, estudo número 1, o estudo A, ele traz 10 parâmetros. O estudo B, ele traz 10 parâmetros, mas que não necessariamente são os mesmos do estudo A. O estudo C traz 20 parâmetros, que pode ter só 2 desse trabalho A aqui e mais 2 do trabalho B. Então, é um tipo de análise estatística que permite a comparação, ainda que não sejam estudos exatamente iguais. Tá? E, então, esse estudo pegou trabalhos que usavam quitosano ou quitina, hidrolisado de proteína, fosfito, extrato de plantas, ácidos úmicos e fúlvicos, sílica, extrato de alga ou extrato de folha de moringa, né? Então, aqui são as possibilidades de comparações que existiam para, por exemplo, um estudo de quitosano ou quitina, que vem de 13 estudos. Então, esses 13 estudos permitiram 88 tipos de comparação. Em relação à produtividade, a produtividade média que foi vista era de um aumento de 17,9%. O que a gente percebe? Que extratos de plantas, eles levaram a maior aumento de produção, tá, ok? E, no entanto, o extrato de alga teve menos, mas é o extrato de alga que teve menor variação. Então, supostamente, comparados com esses daqui, a consistência dos resultados era maior aqui, nesse caso aqui, ok? Maior variação com silício e, enfim, tem outros dados a considerar aí. Esse trabalho, então, ele também permitiu agrupar, já que se sabia a procedência dos estudos, se o método de aplicação qual que era, foliar, semente ou aplicação em solo. Nesse caso aqui, aplicação em solo ou em semente, eram poucos estudos e por isso, então, a variação bastante grande. Aqui continua com aquele aumento de produção de 17 e pouco por cento, mas dá para ver que a aplicação foliar é o que teve menor variação também. O estudo também permitiu ver que quantas aplicações eram feitas e se isso estava relacionado com o aumento de produtividade. E deu para ver, então, que a produtividade média estava mais relacionada com 2 até 4 aplicações aqui, tá? Do que com uma só ou com mais, né? Então, mostra que o aspecto preventivo ou de posicionamento talvez fosse interessante aqui. Ou seja, várias aplicações preveniriam a planta de um determinado estresse que poderia se desenvolver mais para frente. No caso aqui de aplicação de solo, um questionamento é se a aplicação dessas substâncias no solo estariam afetando o micro-organismo, fazendo com que desse um resultado. Não é estudado isso daí, não é conhecido. Do mesmo estudo, ok? Número de plantas estudadas, tá? Produção média aqui, percebam que leguminosas é o grupo de plantas que foi mais estudado, né? Existe nesses trabalhos um trabalho apenas de açúcar, um de citros, 7 de soja e 7 de milho, né? E uma outra coisa interessante é que, dependendo do trabalho, deu para discriminar da onde que vinha o tipo de clima ou mesmo a precipitação daquela região, né? Então, percebe que os trabalhos que mostraram maior aumento de produtividade estariam relacionados com falta de água, tá? Então, está aqui de deserto ou estepe, ou se não, clima árido, né? Então,
a aplicação desse bioestimulante estaria mais relacionado com esse tipo de estresse, água. Ok. Aí eu fui num banco de dados que tem mais de 30 mil revistas científicas e coloquei lá citros e bioestimulantes, cruzando as informações. Apareceram 32 coisas, tá? 32 trabalhos. Desses 32 trabalhos, filtrando, né, aqueles que de fato se relacionam a bioestimulantes, são esses aí. Tá? Então, apenas 3 trabalhos. Um deles coloca junto o ácido giberélico, tá? Que é aquele primeiro lá. Percebam a data do trabalho, 2002. 2002, ou seja, 20 anos atrás, tinha gente já mexendo com isso daí. E pelo jeito continua sendo dúvida até hoje. Ou isso daí foi feito, esse daí, se eu não me engano, foi feito na Flórida. Tá? Não, esse é da Espanha, o primeiro, Botânica Marina. E foi feito lá, então não tem nada a ver com a gente aqui. Depois embaixo tem um outro estudo que viu o efeito de ascofilo nodoso, que era misturado com um extrato de cana com extrato de alfafa, né? Induziu resistência a uma doença ali. E depois uma técnica que dava um endurecimento nas plantas, nas mudas, antes de levar para o campo, e não mostrava que as mudas se mostravam mais adaptadas no campo. Tá? Esse outro trabalho eu peguei de um Proceedings que não apareceu lá da Flórida, da Sociedade da Flórida de Horticultura, tá? Que mostra, um produto da Acadia, um produto de premium, né? Não sei se isso daí está disponível no Brasil, o Marcos está ali, daqui a pouco ele pode falar para vocês, que mostra que houve um aumento de produtividade, tá? Em função disso daí. Curiosamente, e esse estudo, de novo, é de 2010, tá? Ele faz uma ressalva muito grande em relação à origem do produto e se vai ter efeito, tá? E se vai ter efeito em outros testes, né? Isso sem antes já se comentar muito sobre variabilidade de aplicação. E esse estudo é recente, é de um pesquisador aqui da Embrapa, que está lotado aqui no Fundecitrus, tá? É o orientado dele aqui, e que, na verdade, ele usou extrato de alga e não viu muito efeito, tá? Em citrus. Então, em citrus, gente, não tem nada. No Brasil não tem nada, a não ser que tenha sido publicado em alguma revista que perdida e que a gente não encontra esses dados, tá? Bom, como que eu defino bioestimulante? O que é bioestimulante? Tá? Na comunidade europeia, bioestimulante é definido dessa maneira aqui. É um material que contém substâncias ou micro-organismos cuja função, quando aplicada à planta ou à rizosfera, estimula processos naturais para beneficiar a absorção de nutrientes, a eficiência nutricional, a tolerância ao estresse, a biótico ou qualidade da cultura, independente do seu teor de nutrientes. Dado que bioestimulantes é pesquisados há muito tempo, tá? Esse fulano aqui e aqui, junto com Peter Brown, que é um pesquisador de Davis, ele dá essa definição, tá? E é muito claro que dentro de bioestimulantes tem propriedades complexas por causa dos seus constituintes e não é uma única consequência da presença de nutrientes essenciais para as plantas, regulador de crescimento ou compostos protetores de plantas. Ou seja, hormônios sintéticos, mistura de hormônio sintético não é bioestimulante. Estimulate não é bioestimulante. Entendam isso. Mistura de hormônio sintético não é bioestimulante. Ok? Isso tem que ficar claro. Porém, no Brasil, não existe a palavra bioestimulante. A legislação não contempla bioestimulante. Não existe. Tá? Então, essa definição aqui, tá? O bioestimulante, ele está, como essa proposta, ela está jogada, na verdade, dentro do que se conhece como biofertilizante. Tá? E biofertilizante é um produto que contém, em princípio, ativo ou agente orgânico isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar direto ou indiretamente sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, levando a sua produtividade sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante. Então, biofertilizante representa o quê? Nutriente.
certo? Representa nutriente. Andando um pouco mais, é uma normativa mais recente, de 2020, criou uma categoria dentro de biofertilizantes, que contempla biofertilizante de aminoácido, aqui, biofertilizante de substâncias químicas, biofertilizante disso, ok? Então, é uma categoria que está dentro de biofertilizantes, certo? Porém, no artigo 12, tá? Vamos ver o que ele fala, tá? De biofertilizante. Que ele pode ser, ao biofertilizante, pode ser misturado ao biofertilizante nutricional, pode ser misturado um biofertilizante de aminoácido. Entende isso? Então, o biofertilizante de aminoácido é uma mistura pura. Tá? E o biofertilizante, que é nutricional, a ele pode ser adicionado o biofertilizante de aminoácido. Ok? Então, e aqui está, para os fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, orgânicos minerais sólidos ou fluidos para aplicação rural, deve ter o seguinte atendimento. Então, esse é a definição de um biofertilizante, que a ele está adicionado um biofertilizante de aminoácido, de alga, que pode ter até 6% de carbono orgânico. Então, o que existe no mercado brasileiro, tá, praticamente é isso daqui. É isso daqui. Certo? Bom, vamos entender o mercado um pouquinho. Por que é interessante a comercialização desses produtos? Tá? Por causa do valor agregado. Então, veja, os produtos, isso daqui é um dado de 2019, acho que é isso, da Absola. Tá? Então, toda firma tem no seu portfólio uma quantidade bastante grande de biofertilizantes, tá? Que são aplicados via foliar, comparativamente com todos os outros tipos de produtos. Certo? Agora, vamos ver quanto que gera de dinheiro isso daqui. Bilhões. Bilhões. Ok? Então, uma outra coisa. E agora vamos ver o que é que tem no mercado. Então, porcentagem de venda de produto para aplicação via foliar que contém aditivo como componente, ou seja, é o biofertilizante foliar, que tem na sua mistura um biofertilizante de aminoácido, ou de alga, ou de alguma outra coisa. Tá? Então veja que a maior parte dos biofertilizantes que são vendidos por aí, possui na sua mistura aminoácidos, depois extrato de alga, e aí outras substâncias. Produto puro no mercado é muito pouco. É muito pouco. Então, aquele bioestimulante, daqueles estudos que eu mostrei para vocês da Europa, que dá resultado lá, estaria nessa categoria, que não existe no nosso mercado. Pouquíssimos produtos são vendidos no mercado. Então, o que se vende no mercado é uma mistura de nutrientes a qual está adicionada extrato de alga, aminoácidos, hidrolisado de proteína e assim vai. Então, isso significa que, eventualmente, tá, o que a gente pode estar vendo... Opa! O que a gente pode estar vendo é uma confusão. Tá? Então, vamos lá. Minhas conclusões. Funcionam? Funcionam. Eu já fiz bioestimulante puro e funcionou. Testei bioestimulantes que são misturas com nutrientes, ou seja, biofertilizantes que têm na sua composição extrato de alga e tudo mais. Funciona? Funciona. Tomei o cuidado para eliminar o efeito do nutriente? Tomei o cuidado. Funciona. Ok. Então, mas precisa tomar o cuidado para não se confundir, certo? Você não pode aplicar um determinado produto, tá? E o mercado, infelizmente, é assim, mas ou felizmente é assim, porque é capitalismo. A firma quer vender e eu não condeno elas, tá? De maneira nenhuma. Mas o agricultor, se ele for bom, ele vai ver muito mais o efeito da parte orgânica, ou seja, daquele produto de extrato de alga que está adicionado ao biofertilizante, do que a parte nutricional em si. Tá? Mas, logicamente, que se isso não acontecer, o efeito que ele está observando é mais nutricional do que, de fato, de bioestimulante. Falta pesquisa, muita pesquisa, ok?
Dados de campo de grandes culturas são raríssimos em publicações, raríssimos, tá, ok? Como eu mostrei. Então, isso fica em boa parte em função das firmas que oferecem essas informações. O posicionamento do produto, ou seja, quantas vezes eu vou aplicar, é extremamente importante. Bioestimulante, ele previne, ele não cura, tá? Então, por isso que 2 ou 3 aplicações, até 4 aplicações são as recomendadas. Então, ele não cura, tá? E existe uma grande variação de resposta em função do tipo do produto que está no mercado. Para vocês terem uma ideia, eu acho que já passou de 800 firmas cadastradas na Absolo que vendem biofertilizantes. Por quê? Porque o mercado ele é bom, o valor agregado é bom. Tá? Então, isso gera uma enormidade de produtos. Ok? Então, volta lá. Essa é a minha sugestão, não ajuda muito, tá? Não ajuda muito. Então, é um problema para o agricultor, tá? Então, ele tem que tomar cuidado. É a única como é que diz? É a única coisa que eu posso falar para vocês. Testem, 2 anos, tá? Procedência é extremamente importante. Então, firmas que são estabelecidas, firmas que são conhecidas, tá? Isso é extremamente importante, ok? Então é isso, obrigado. Agradecemos a excelente palestra. Passou um pouquinho, mas nós jamais podíamos ter tolhido esse restinho, esse final. Parabéns, professor.